Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Yo sé que a veces llegar a las 7 es un poco difícil por el problema del tráfico. Llegar muchas veces de Lima o de algunas otras zonas de nuestra capital, ciudad capital, es difícil. Pero queremos tratar de cumplir siempre con los horarios. Yo le voy a robar unos minutos al expositor y a ustedes, porque quiero manifestar el profundo pesar que el Comité Peruano de Grandes Presas ha tenido por el fallecimiento del ingeniero Arturo Rocha Felices. Fue una sorpresa, pero ya no está con nosotros después de tantos años de bregar, tanto en el campo universitario como en el campo del diseño de los proyectos. Buen amigo, muchas discusiones, siempre alturadas, para encontrar soluciones a problemas muy particulares. Uno de los más importantes que yo me acuerdo haber trabajado con él, tanto en el laboratorio del Politécnico de Zúrich como en el Laboratorio Nacional de Hidráulica, fue el problema del entarquinamiento del reservorio de Tablachaca, que al final, después de casi 50 años de operación, viene respondiendo bastante bien, a pesar de los problemas de mantenimiento que representa el tener que descargar hacia aguas abajo casi 5 millones de metros cúbicos de material sólido. O sea, en ese caso, es un caso que a nivel mundial se debe reconocer como una buena solución. Y con él y con el ingeniero Alcedán tuvimos largas reuniones y discusiones sobre cómo afrontar los diversos problemas que se presentaban. El ingeniero Rocha también ha sido un gran estudioso de la historia hidrológica. Es uno de los pocos que se ha preocupado por conocer la historia de los niños. Las publicaciones, las mejores publicaciones que hay en el medio son las realizadas por Arturo. En homenaje a todo el esfuerzo que desplegó en favor de la ingeniería nacional y de su país, les pido a todos hacer por él un minuto de silencio. De pie. Muchas gracias. Y a continuación, siguiendo nuestra costumbre de tratar de hacer la máxima difusión de los problemas que tenemos en el Perú sobre las presas, vamos a tratar el tema de diseño de presas de enrocado con pantalla de concreto, fundamentalmente para regiones sísmicas. Ya un curso similar hicimos hace como 4 años, un seminario, fue una semana, porque realmente en el Perú cada día tenemos necesidad de estructuras mayores, ¿no? Y si ustedes no están informados, pues tenemos presas de enrocado con pantalla de concreto
que llegan a los 250 metros y proyectadas hasta 450. Nadie dice cómo va a ser el futuro en lo relativo a la sismicidad, pero el ICOL y el Comité Peruano estamos muy preocupados de que realmente se hagan diseños seguros, se hagan diseños que permitan explotar nuestra riqueza sin causar daño a los pobladores de aguas abajo. El ingeniero Basso trabaja para la firma Lombardi, es un ingeniero civil con especialidad en geotecnia y ha trabajado en múltiples proyectos del Perú. Asimismo en Chile, en Brasil y en República Dominicana. Yo estoy seguro que el ingeniero nos va a dejar una gran experiencia al conocimiento de todos ustedes, lo cual les sabremos agradecer. Con ustedes, el ingeniero Basso. Hola. Primeramente, buenas noches ahí a todos. Quería agradecer aquí al ingeniero, agradecer al Comité Peruano de Grandes Presas, también al Colegio de Ingenieros de Perú por la invitación. Para mí es un gran placer estar aquí de nuevo en Perú. He vivido acá algunos años trabajando en empresas y ahora estoy alocado en Chile, ¿no? Trabajando con Lombardi. Y bueno, la presentación haré no muy específica, no muy, digamos así, científica, ¿no? Pero de manera general para que pueda tener conocimiento de todos. Al final podemos abrir algunos cuestionamientos, preguntas, si tienen dudas. Primeramente, gostaria de apresentar um pouco a empresa Lombardi, uma empresa com a qual já trabalho há alguns anos, uma empresa especializada em engenharia e consultoria, atua em diversas áreas, não? As áreas especialmente a área de túneis e presas, também infraestrutura, e bueno, se dedica principalmente a trabalho de consultoria especializada e engenharia, especialmente para a infraestrutura pesada, não? A empresa tem a sede em Suíça, em Minúzio. Oficinas em Europa, sobretudo Itália, França, Áustria. Fora de Europa, Índia. E, bueno, em Latinoamérica estamos presentes acá em Peru, Equador, Guatemala, em Chile há 2 anos e meio e agora recentemente em Argentina. Isso é, digamos, o holding da empresa como o grupo Lombardi, né? E, bueno, acá a oficina de Santiago e de Peru fazem parte de Lombardi Engenharia, né? Ok. A apresentação eu quero dividir em 3 partes. A primeira parte, quero apresentar alguns conceitos general de empresas de cara de hormigão, não? Que é CFRD, que é Concrete Face Rock Fill Dam. Seriam mais conceitos básicos em geral. Depois, se terem dúvida, também podem esclarecer. Na segunda parte, queria apresentar o projeto Punilla, que é um projeto em Chile que estamos desenvolvendo já há 2 anos. É um projeto que nos conllevou a entrar em mais detalhe por o que se diz a respeito à sismicidade, devido à alta sismicidade existente em Chile, não? E, bueno, a terceira parte é a parte que nos enfocamos mais em análise estática dinâmica da presa, que vamos falar justamente de las causas, consequências do sismo
en el diseño de la presa. Primeiramente, gostaria de listar acá referências, as principais referências para presas desse tipo, não? Perdão. Os dois principais, o boletim 141 de ICOD, que está atualizado em 2010. Um livro, creio que foi o primeiro livro de presas de enrocado com cara de hormigão, que é o livro do Materon, com Paulo Cruz. Há uma versão em inglês e outra versão em português. E depois, claro, as referências de Barry Cook. Barry Cook é o engenheiro que seria, digamos, o inventor de las presas deste tipo, não? E depois outras referências que depois, se querem, podem ter acesso, não? Referências mais recentes acá que estão mais enfocados no tema sísmico, não? Esta é de Wieland e também publicações chinas, porque, allá também há condições sísmicas severas. Inicialmente, falando pouco da evolução desses tipos de presa, não? Essas são presas hechas de enrocado que têm uma impermeabilização em águas arriba. As primeiras aqui encontradas em Espanha, de 1660, presas bajas, não, que eram utilizadas aí para fins de armazenamento de água. E depois, mais recentemente, em Califórnia, começou com as minerias, onde se aproveitava os materiais de escavação e como necessitariam de água no processo, também impermeabilizavam com morteiro ou até mesmo com madeira, não? Esta é a evolução que mostra um pouco a altura, não? Digamos, a altura da presa com os anos. A diferença é que aqui, mais ou menos em 1940, 1950, perceberam que essas presas antigas eram presas que o enrocado não era compactado, era simplesmente lançado. Portanto, eram deformáveis e fissurava, e havia bastante perdas de água por infiltração. Então, começaram a compactar para buscar um relleno que seja mais rígido e pudesse, digamos, controlar um pouco as deformações da presa. As principais presas compactadas começou em Setana, Austrália, Alto Anticaiá, em Colômbia, e, hoje em dia estamos com presas de mais de 200 metros de altura. Shibuya é atualmente a presa mais alta, com 234 metros, 240 metros de altura, em China. Como podem ver aqui destaquei, aqui ressaltei as presas em Latinoamérica, né? É importante dizer que as condições digamos, geográficas, geomorfológicas que existem aqui em Latinoamérica, principalmente nos Andes, condicionam esse tipo de presa. E acá temos a grande experiência de Alto Anticaiá, que foi uma das primeiras grandes presas construídas no mundo, construída em Colômbia. Depois Foz de Areia, em Brasil, 160 metros de altura, foi durante 30 anos a presa mais alta do mundo, deste tipo. A presa de Santa Juana, que tem depois vamos falar um pouco mais, porque ela tem uma particularidade que é uma presa apoiada sobre um lecho de gravas, não? E mais recentemente o projeto que tive o privilégio de trabalhar, que é o projeto Chagra, aqui em Peru, que hoje em dia é a presa mais alta da Latinoamérica, com 211 metros de altura. Desse tipo, não? De presas então, aqui podem ver esta foto, justamente a construção da presa de Chagra, acá em Peru, e aqui se pode ver como se define, não, a presa. Então, nada mais é que
un relleno compactado, un relleno de roca, ¿no? de enrocado, compactado, y la impermeabilización se hace con una pantalla de hormigón. Obviamente que está en fase de construcción, estaba por la mitad, y essa lousa é apoiada acá na roca. Então, o elemento impermeabilizante da presa é a lousa de hormigão. Aqui se pode ver claramente que esta é a lousa que impermeabiliza a presa e o plinto onde se apoia a lousa, não? Então, estas presas são factíveis em zonas principalmente onde não há disponibilidade de materiais como suelos para ser uma presa de suelo, ou se as condições de fundação não são aptas para ser uma presa de hormigão. Então, geralmente são, como eu disse antes, acá nos Andes, são geralmente condições que favorecem a esse tipo de presa. Uma sessão típica para presas, e aqui, digamos, vuelvo a ressaltar, digamos, a chamar a atenção, que esta é uma sessão típica de uma presa moderna. Ou seja, antigamente, todo o maciço interno da presa era constituído simplesmente por enrocado de um ou dois tipos de qualidade. Hoje em dia já se evoluiu bastante e esta justamente é um conceito utilizado para presas em zonas sísmicas. Por quê? Porque hoje em dia está se adotando um dreno vertical, porque as situações sísmicas podem levar a fissuras na lousa e qualquer eventual fuga de água que há acá tem uma proteção que é um dreno, não? Então, desde águas arriba hasta águas abaixo, nós temos as distintas zonas, não? A zona 1 está por águas arriba de la lousa, depois temos a lousa, a zona 2A, que está na zona perimetral, a zona 2B, que é um filtro que vai por debaixo da lousa, depois temos tudo isso enrocado. O enrocado se diferencia digamos, por la compactação que se hace, por la granometria e por outros demais fatores. E na zona central aqui é possível utilizar um material de menor qualidade, que se chama zona T. E na proteção de águas abaixo, temos a zona 4, que é uma proteção del talud, hecho com bloques de roca de grandes dimensões. Então, isto é o que mais ou menos define. Então, essas duas águas arriba, qual é a função desse material 1A que vai por em cima? É um material fino, que não seja coesivo, que protege a lousa nas zonas de maior pressão, por uma eventual abertura de uma junta ou um agrietamento. Então, é um material que é colmatante. A ideia é que tenha uma transição entre o material 1A e por debaixo da lousa tem o material 2B, que é um filtro. Então, 2B protege e colmata os finos que vêm de uma eventual abertura de uma grieta ou abertura de junta, né? Depois aqui há os conceitos de compactação. A ideia é que esta zona mais próxima da lousa tenha um material muito mais rígido para que possibilita menores deformações aqui, por lo tanto, uma integridade da lousa. E se busca sempre uns materiais mais grossos, de menor rigidez, pero de maior resistência aqui na zona águas abaixo, para garantizar a estabilidade da presa. Aqui há alguns conceitos de, digamos, presas modernas desse tipo. Isso se pode encontrar na bibliografia, em boletim de ICODE. É uma tendência atual. É claro que há certas variações e adaptações que se podem ser feitas de acordo com as características dos materiais e também do valle e bueno. Como define Barry Cook, esse tipo de presa é uma presa que
conceptualmente é uma empresa estável. Estável porque ela tem digamos, os esforços de las pressões hidrostáticas estão atuando águas arriba da presa. Então, para um deslizamento global, isso não tem a menor possibilidade que exista, porque, digamos que o ancho da presa é 7,5 vezes a altura. Então, as presas são, teoricamente são estáveis do ponto de vista de desenho e construção. Os taludes, normalmente se adotam taludes que variam de 1,3 a 1,4 em horizontal com 1 na vertical. São taludes também estáveis para enrocado, não? E claro que em zona sísmica ou se tu tem um relleno de gravas que tem menor resistência, esses taludes podem ser um pouco mais echados, não? Enquanto às condições de fluxo, muitas dessas presas apresentam filtrações, não altas, mas apresentam filtrações que não ocasionam danos à presa. Ou seja, aunque tenha água, filtrações por la presa, não compromete sua estabilidade, desde que não seja algo demasiado, ou seja, que tenha um controle da linha freática dentro da presa. Os principais problemas que podem ocorrer são os gradientes da erosão que pode ocorrer águas abaixo. Aqui um exemplo de uma presa que se rompeu em África durante a construção. Obviamente que este mostra como empieza a romper, não? A erosionar a presa quando tem gradientes elevados águas abaixo, não? Neste caso, essa presa estava em construção e chegou na crescida, e essa crescida, digamos, saturou o maciço, não? E o maciço conllevou aqui a gradientes de salida bastante elevado que digamos que romperam a presa, não? El plinto é a lousa, digamos, é a cimentação aqui de apoio da lousa, não? Aqui chega a lousa e em contato com a roca tem a estrutura que se chama plinto, que é empotrado, digamos assim, na roca, não? Através do plinto se hacen as injeções, não? Aqui se pode ver os 3 tubos que depois se hacen a cortina de injeção. E o plinto tem a principal função de garantizar a impermeabilidade do maciço junto aqui com a presa. Então, para isso é necessário controlar os gradientes, ou seja, como se dimensiona o plinto em função geralmente da qualidade da roca. Sempre é desejável que tenha uma roca não erodível, e então, dependendo da qualidade da roca, se assume um gradiente, e com o gradiente tu dimensiona quanto necessita de longitude aqui para ter digamos, uma condição adequada e satisfatória. Um RMR menor que 20 geralmente não é permitido, digamos assim, para o plinto, porque se vuelve erodível, não? A partir de 20, 30 já se pode cimentar acá o plinto com as condições de ter uma longitude aqui adequada. Também é empotrado através de ancorajes. Há casos especiais e aqui mostra casos em que tu tem que fazer um bloco de concreto. Na presa aqui de Chagra tivemos que fazer porque era um tramo do rio bastante angosto e profundo, e era um pouco, não era muito, digamos, conveniente fazer o plinto diretamente na roca. Então se hormigonou o leito do rio com um bloco de concreto ancorado e se põe o plinto por em cima. E há casos onde tem que fazer, se o leito do rio é gravoso ou permeável, então há que fazer um muro colado, não? Ou uma parede de diafragma, não? A primeira presa foi uma presa em Chile, Santa Juana e Puclaro. São 2 presas que foram cimentadas sobre leito gravoso
e foi necessário fazer a pantalla. Obviamente que há que calcular e fazer um plinto articulado, porque como este material de cimentação é um material mais deformável, há todo um estudo de deformação e articulação do plinto para que pueda absorver os esforços. A lousa de hormigão é uma lousa variável também, de acordo com o gradiente. Geralmente se adota esta equação para presas com altura maior a 60 metros, onde a espessura inicial é de 30 centímetros e ela varia com a profundidade para assegurar, digamos assim, um gradiente menor que 200. Não? A armadura se hace isso é uma forma empírica, porque essas presas foram evoluindo, foram construindo, claro que se calculava, pero sempre era mais um caso empírico. Se dá certo em uma, vamos fazer assim na outra, otimizamos, se otimizamos não dá certo, então há que volver um pouco atrás. E e a armadura, digamos, o desenho estrutural da lousa geralmente se define com 0,40 a 0,50% da área de hormigão, no sentido vertical e horizontal, no sentido horizontal 0,3%. Isso é importante porque depois, mais adelante, vamos ver que em caso sísmico não funciona muito essa relação. Né? Bueno, a resistência do hormigão 25 ou 30 MPa, dependendo dos estándares que existem em cada país. Aqui se vê um pouco como se construem as lousas. As lousas são construídas em painéis, em panos assim, painéis de 14 a 15 metros de espessor. Geralmente se adota formas deslizantes, não? Encofrados que deslizam ao largo do talude da presa. Ela é apoiada diretamente sobre um bordillo, que se diz que é um concreto mais pobre, um concreto extrudado, que está em contato diretamente com o relleno. Não? E esse aqui é um pouco o conceito da cresta. Não? A cresta geralmente tem um muro parapeito. Por que esse muro? Porque esse muro possibilita economizar, digamos assim, um certo volume de relleno. É decir, se eu não tenho o muro acá, tenho que fazer meu talude desde acá, então tenho que ter mais volume de relleno. Então, geralmente se adota nos últimos 4, 5 metros aqui muros parapeitos, não? E na cresta. A definição do ancho da cresta, geralmente 6 metros é o mínimo, não? Por uma questão já de estabilidade. E para a zona sísmica, há que adotar valores que tenham um mínimo de 8 e que varia com a altura, não? Uma presa, digamos, com mais de 150 metros, seguramente necessita ter uma crista aí de 10 metros para ter uma certa estabilidade. Aqui há alguns exemplos de presas e de altura de muro parapeito. Não? Então, o muro parapeito é este muro que se coloca na parte superior da presa. Há casos, por exemplo, esta presa em China, que hicieron um muro de 9 metros. É claro que chega um ponto que há que estudar bem, tanto em quanto ao desenho e estabilidade, quanto aos aspectos construtivos. Não? Entre as lousas, então, da impermeabilização da presa, isso todo é a cara da presa. Isso aqui no caso da presa de Punil, em Chile. Entre as lousas necessita ter uma junta, não? Porque são hormigonadas, concretadas em diferentes épocas. Então, há uma junta entre as lousas e há uma junta perimetral aqui com o plinto, não? Então, as juntas se dividem em juntas de compressão, que é essa zona mais central, porque é a zona que é puncionada, não? Por a carga hidrostática. E, obviamente, que na parte de los estribos externas, a lousa tende a tracionar, não? Então, a configuração da junta é distinta entre lousas de compressão, que necessita que ter um material que possibilita ela
deformar, para aliviar um pouco as tensões. E no caso de juntas de tração, como elas tendem a abrir, necessita aqui uma certa largura para possibilitar justamente a abertura. Aqui uma foto justo da conexão entre uma junta aqui de tração e a junta perimetral, no caso da presa de Chacla, não? Essa é a junta perimetral que vai, aqui está o plinto e aqui está a lousa, não? Então, essa aqui é a instalação da junta perimetral. Este material é um mastic, que é uma emulsão asfáltica, que serve para proteger aqui, se caso abre essa junta, aí um material que pueda entrar acá e comatar a abertura, controlar a abertura. Também na parte superior, com o muro parapeito, necessita também uma junta para conectar ambas as estruturas. Bueno, digamos, tentei resumir, ser mais breve possível dentro de lo que é o conceito general de presas CFRD. Agora vou falar um pouco do projeto Punilla. Essa aqui é uma foto, digamos, digital, uma foto do modelo, digamos, gráfico, não? Que temos o projeto todavia não se construiu, estamos em fase de estudo, não? Então, o projeto está ubicado a mais ou menos 350 quilômetros ao sul de Santiago, na região de Biobío, agora região de Ñuble. O projeto está bastante acerca aqui está na cordilheira, não? Na parte da vertente aqui Pacífico, acerca da Argentina. E esta área que eu puse acá é justamente a área que será beneficiada com o projeto, porque o projeto tem a principal finalidade riego. Então, essa é a área que se beneficia com o projeto. O projeto é um projeto de uma concessão que foi uma licitação do Ministério de Obras Públicas de Chile. A concessionária é Astaldi, não? A subsidiária, que é a Sociedade Concessionária Águas de Punilla. E a construção e o negócio se dá através de um EPC, não? Que é onde Astaldi é a construtora e Lombardi nós somos o desenhador. O principal propósito do que tem aqui, primeiro, é também regular os recursos hídricos do Rio Ñuble, que é um rio que todavia não tem nenhuma presa, então há uma definição bastante evidente de período seco, de estiagem e período úmido, então se perde muita água durante, digamos, o verano e depois em inverno, ao revés, em inverno é um período mais úmido, então se perde muita água e em verano é um período de estiagem. Então a ideia é regular os caudales. A área área é de 60.000 hectares. Então, como a presa é uma presa alta e tem um caudal bastante bueno, também se pode aproveitar para generar energia, não? Potência instalada de 100 megawatts. Uma zona bastante bonita, não tenho fotos, mas é uma zona acerca da cordilheira, bastante bonita, então vocês também vão habilitar o uso turístico com uma carretera aí que vai na orilla do projeto. Este é mais ou menos como se distribui o projeto. Temos uma presa aqui de cara de hormigão de 137 metros de altura, volume de 60 milhões de metros cúbicos, 6 milhões de metros cúbicos. O embalse, volume total de 625 milhões de metros cúbicos, de los quais 25 é um volume morto. Para fazer a construção da presa é necessário dois túneis de desvio de 10 metros de diâmetro, caudal de 30 anos, mais que 2.200 metros cúbicos por segundo, um vertedero aqui que é um evacuador de crescida que tem uma capacidade de mais de 5.000 metros cúbicos por segundo, que está ubicado aqui em estribo esquerdo. E bueno, e aqui está o grupo, a casa de máquina, e aqui também tem uma casa de válvula para entrega a riego quando a casa de máquina está inabilitada. Uma descarga de fundo ubicada no túnel 2,
también posibilita, digamos, el vaciado rápido del embalse, justo porque hay un riesgo grande en este proyecto que está muy cerca de un volcán. Entonces, en caso de un volcán que está en alerta amarillo, en caso de haber una erupción volcánica, se puede bajar en menos de 20 días el embalse. La presa en sí es una presa hecha de gravas, porque hay bastante disponibilidad de gravas en aguas arriba. Longitud de crista de 520 metros, 570 metros. Talude aqui, um talude promédio de 1,6 na horizontal para 1 na vertical. Temos aqui um zoneamento que também se pode otimizar e aproveitar materiais de construção. E isto seria, digamos, uma introdução do projeto, não? Agora passamos um pouco a la parte especificamente a la questão da parte sísmica, ¿no? Do desenho da presa de Punilla. Então, esses tipos de presa cada vez mais encontram em situações de certa complexidade geológica, em zonas sísmicas e cada vez mais altas, não? Há terremotos, os terremotos aqui recentes, de grande magnitude, em alguns casos, depois vamos ver, han causado certos danos na presa, não que comprometa a segurança. Todavia, não há registro de sismo severo, sismo, digamos, máximo creíble e uma presa desse tipo. Não? Os sismos que ocorreram até agora são sismos baixos, em zonas que têm a presa, esse tipo de presa. Então, a continuação aqui nós vamos apresentar uma modelação numérica tridimensional que se hizo desta presa, com o objetivo de desenhar a parte impermeabilizante que é a lousa de hormigão. Então, os resultados depois vão indicar que o desenho da cara de hormigão está sujeita a forte movimento do suelo, difere significativamente do desenho basado nos conceitos empíricos. Esta é uma presa em China, creio que é uma das poucas presas que sofreu, digamos, com sismo forte. A presa de Zimpingpu, em Chichuyan, é uma presa de 156 metros de altura, e a 17 quilômetros houve sismo de magnitude 8. Isso generou uma aceleração da cresta de mais de 1 G. A presa sofreu danos na lousa. Por suerte, digamos assim, o embalse não estava lleno, ou seja, o embalse estava parcialmente lleno. E os danos se ocorreram sobretudo na parte superior da presa, onde há uma amplificação do sismo, não? Isso se pode ver uma fissura que ocorreu por cisalhamento da lousa, e acá é a junta entre o muro parapeito e a lousa. Obviamente que já em seguida a esse sismo houve uma paralisação do processo de llenado do embalse, e em aproximadamente 2 meses se reparou toda a presa, e hoje a presa está funcionando. Já há 10 anos, ano passado, houve congresso allá, estivemos presentes também, e justo devido a este problema que ocorreu 10 anos atrás. Então, esse é o modelo que nós outros, agora entrando um pouco mais dentro do desenho da presa de Punilla, modelo 3D, que foi elaborado aqui com métodos de diferenças finitas, não? Em FLAC. Esse é o modelo que considera mais de 170.000 elementos volumétricos, não? As dimensões do modelo, com a roca, os distintos materiais da presa. Alguns resultados aqui de análise estática. A análise estática se faz, quase em todas as presas se faz análise estática. É uma análise que tenha por finalidade primeiro prever quanto pode deformar a lousa em águas arriba.
ou quanto pode assentar aqui relleno durante a construção, não? Então, nós adotamos valores de módulo de rigidez aqui que são variáveis com o confinamento, não? Pero são valores altos porque são gravas, não? Gravas compactadas, elas apresentam uma rigidez mais alta do que enrocada. E a análise estática mostra que as deformações acá são inferiores a 20 centímetros, o que é aceitável, ou seja, essa lousa na condição estática é uma condição de desenho bastante favorável, ou seja, que não se espera deformações grandes. Agora, falando um pouco del tema sísmico, eu vou tomar uma aguita aqui antes, desculpa. Já. Então, aqui se apresentamos aqui os parâmetros sísmicos para esta zona de Chile. Estamos em Chile se divide em três regiões sísmicas. A primeira, que é a mais próxima à costa. Nós outros aqui estamos na terceira, que digamos tem os sismos um pouco mais suaves. Aún assim, para um tempo de recorrência de 475 anos, que é o critério adotado pelas bases de licitação, temos uma aceleração de base, um PGA de 0,34 G. Esse aqui são o acelerograma, o espectro de desenho, esse no caso o espectro natural, com o qual nós outros verificamos a análise dinâmica, também com um espectro artificial, que está sendo agora discutido, mas foi elaborado em cima desses espectros naturais, que são registros aí medidos nas proximidades digamos, do projeto. E o período, importante dizer que o período natural da presa 06 coincide justamente com o platô do espectro, não? Ou seja, que está em uma condição que é desfavorável, digamos, para o comportamento da presa. Este aqui seria o time history, acelerograma natural. A intensidade de áreas, ou seja, digamos, a permanência do sismo é bastante alta, não? A intensidade de áreas de 12 metros por segundo. E aqui já são alguns resultados de amplificação para um sismo máximo creíble, não? Então, acá na cresta, isso são diferentes zonas da presa. Na parte mais alta, obviamente, amplifica muito mais. Podemos ter quase duas vezes a aceleração de base, não? Este aqui são os primeiros resultados da análise dinâmica, onde se vê claramente, nesse caso aqui, para a condição de embalse lleno, não? Obviamente, se vê aqui a mobilização da parte superior da presa, que é, digamos assim, a superfície clássica de Newmark, para esse tipo de presa quando está com embalse lleno, não? Então, essa é a condição onde a presa tende a se mobilizar águas abaixo, devido à amplificação com a altura, não? E essa é a condição de embalse vazio, ou seja, quanto pode deformar a presa se tem um sismo e não temos digamos, a carga hidrostática, não? Então, isso se faz porque é a condição mais crítica que pode ocorrer para um assentamento, não? Então, se faz para verificar, primeiro, por os métodos empíricos acá, do Bureau, que se encontra em ICOD, e aí nós verificamos com análise dinâmica e nos resulta 1% da altura da presa. Isso se faz para, digamos, assegurar a borda livre da presa, não? Nesse caso, temos um borda livre de 4,40 metros, já que do desenho básico, um assentamento que pode ocorrer de 1,5 metros. Depois também tem os efeitos de vento, de olas, e assim estamos seguros. Aqui está
a grande surpresa, digamos assim, que encontramos nós outros no início do estudo, onde, através desse modelamento 3D, através dessas deformações que ocorrem na presa com o embalse lleno, se desenvolvem esforços de tração na lousa que superam os 35 MPa. Ou seja, a lousa não suporta os 35, obviamente, e não entendíamos por que, né, ocorria esses esforços de tração. Seguramente é devido a, digamos, as deformações que ocorrem na presa, não? Então, isso aqui mostra um gráfico, né, um perfil aqui ao largo da lousa, desde a cota inferior até a cresta, e se nota que na parte aqui do terço superior, digamos, o desplazamento é bastante forte, não? Tanto para sismo de desenho como máximo creíble. Se adotou, neste caso, uma fricção entre elemento de placa, que é um elemento da lousa, e relleno de 36 graus. E então não entendimos de onde vinha este. Então, hicimos várias simulações para verificar qual era o fato, qual era a causa disto, não? Então, primeiramente, digamos, não é porque o sismo é muito forte. Então, vamos simular o que passa se eu considero um PGA menor. Sigo tendo esforços elevados, por mais que tenha um menor assentamento, os deslocamentos horizontais são menores, mas aún assim tenho um sismo elevado. Ah, não, então pode ser por um tema da rigidez da roca, não? Igual, aqui consideramos uma rigidez menor da roca e aún assim seguimos tendo, digamos, as tensões muito elevadas. Então, simulamos o caso da presa com embalse vazio, e aí, com embalse vazio, chegamos aqui a uma compressão na lousa. Então, a questão principal aí é a carga hidrostática que atua sobre a lousa durante o evento sísmico. E por fim, chegamos a essa conclusão. Ou seja, nada mais é que um mecanismo bastante sencillo, vetorial, onde se vê aqui, como a gente havíamos notado aí antes, a mobilização aqui clássica da parte superior, do terço superior da lousa. Isso resulta um vetor nesse sentido, e esse vetor projetado aqui, né, digamos assim, neste plano da lousa, ele genera uma componente que é uma componente, digamos, de baixo para arriba, que é uma componente que acaba tracionando a presa, não? No caso do embalse vazio, essa mobilização ocorre nos dois lados, tanto para cá quanto para cá, mas há um assentamento mais pronunciado e o vetor componente aqui desse vetor resultante projetado aqui na lousa é um vetor de compressão. Então, isso está muito aqui, isso sai desses resultados, embalse lleno, embalse vazio. Então, esse é o mecanismo principal que chegamos à conclusão, não? Pero hasta então nada havia estudado isso, e para nós era uma surpresa muito grande encontrar essas tensões de 35 MPa. Fomos buscar referências e, bueno, os chinos allá em China estavam estudando isso também e chegando a conclusões bastante similares a nós. Então, assim, convergimos, digamos, no conceito, não? Então, o que genera isso? Se há uma componente aqui que digamos, vai de baixo para arriba, essa componente com o atrito que existe aqui, com a fricção, acaba generando as tensões, não? na lousa. Então, que medidas tomamos nós outros para digamos, minimizar esses esforços, não? Então, aumentar a quantidade de armadura. Assim puedo trabalhar eu com tensões altas, pero com 35 MPa, a quantidade de armadura é
não é factível, porque é bastante armadura, construtivamente é muito difícil fazer, então, e conlleva também um custo bastante elevado. Se minimizamos a fricção entre relleno, obviamente que daí esse maciço trabalha, movimenta, mas se não há uma fricção com a lousa queda inerente, não é, digamos, ralada, não? Ou se incluímos juntas horizontais que podem aliviar essas tensões, também nos surgiu essa ideia, pero que nunca hemos visto uma empresa desse tipo com juntas horizontais, construtivamente como funciona. Em caso do envase estar vazio, tem uma junta horizontal, como o comportamento desta junta, não se sabe. E outra medida é incrementar o ancho da cresta, disponer de um reforço em águas abaixo. Por exemplo, se hago isto maior e se reforço isso aqui, eu minimizo a movimentação da presa e, consequentemente, minimizo as tensões. Pero isso tudo conlleva custo. No caso da presa allá de Chile, cambiar o ancho da cresta, é um câmbio de desenho que conlleva uma outra análise ambiental e aí o projeto já não é factível. Então, aí buscamos solucionar com umas juntas horizontais. As duas juntas horizontais em terço superior, teoricamente, aliviariam as tensões a um nível aceitável, pero aún assim necessitaria incrementar também a armadura, pero não muito. Então, estudamos este conceito, e aqui mostra o efeito que tinha daquele gráfico que sube bastante, que se incrementa, e aqui temos o efeito das juntas, ou seja, o alívio que têm as tensões com as duas juntas, que possibilita, e acá no caso a fissuração, o agretamento da lousa a lo largo. Então, quando tem a junta possibilita abrir, então evita ter agretamentos elevados, e consequentemente filtrações. Esse é um estudo que hicimos paramétrico, calculando naquela condição da junta quanto de armadura necessito para que seja, digamos, aceitável. Porque quanto mais armadura pongo, menor o agretamento, menor as infiltrações. Então, adotamos primeiro 3 curvas com diferentes permeabilidades de enrocado, porque não se sabe, digamos, se sabe a permeabilidade de enrocado, pero, digamos, de um material, um promédio, se adotou diferentes valores de permeabilidade. E adotamos diferente quantidade de armadura, não? Então, a armadura empírica é 0,5%, conforme havíamos visto antes. Se incrementamos a 0,8%, a 1%, claro, as infiltrações tendem a cair, porque se agrieta menos a lousa. Não? Então, chegamos à conclusão aqui que era necessário, em vez de 0,5%, era necessário 1% de armadura, que seria o doble da quantidade estimada em princípio. Isso para ter filtrações que teoricamente seriam aceitáveis, e isso trabalhamos com casos históricos de várias presas no mundo, onde há perdas por infiltração, e com o consultor, aqui no caso Bayer do Materon, se definiu que hasta 20 metros cúbicos por segundo de filtração poderia ser aceitável, porque há casos de presas com mais de 10, que poderiam chegar a 20, que não se romperam. Claro, e esta é uma filtração que se ocorre quando tem o sismo severo e depois possibilita que tu repares, não? É muito instantâneo essa filtração. Obviamente que não se pode conviver com uma filtração tão alta por longos períodos, não? Pero a maior dúvida era como fazer essas. Então, com contratistas, começamos a discutir como se hace juntas horizontais nessa presa. Não há nenhuma presa no mundo com juntas horizontais. Vamos fazer nós por quê? Como vamos fazer? Como funciona isso? Ou seja, ela possibilita abrir, simplesmente quando hace hormigonado, deixa aqui uma placa metálica, continua hormigonado, cria aqui um ponto frágil e possibilita, em caso de ter uma tração, possibilita abrir aqui
claro, protegido arriba con una manta, con una junta, ¿no? Y en ese caso también sería una junta que posibilita abrir aún más, pero nuestra dúvida, no caso, nosotros como diseñadores, digamos, no, pero si yo tengo el embalse por debajo de la junta, ¿no? Y tengo un sismo, eso puede cisalhar. Entonces tengo que colocar también uns dowels aqui, uma armadura passante aqui que possibilita, digamos, resistir, digamos, o cisalhamento, como ocorreu em cisalhamento que ocorreu em Zimpimpu. Então, acabamos que evaluando que essas juntas horizontais não estavam seguros de adotar ela, não? Pero como resolvemos o problema, não? Então, perdão, vamos ao final. Está chegando ao fim, né? Então, nos surgiu a ideia de minimizar a fricção. Hicimos vários exercícios, várias simulações, diminuindo a fricção entre a lousa e o relleno, porque isso que induz, não? Esse movimento de relleno aqui induz a atração da lousa. Se eu quito acá a fricção, as tensões teoricamente vão ser inferiores. Então pensamos, não, vamos pensar uma maneira de minimizar. E havíamos referências de presas que rompiam por compressão, por assentamento de enrocado, onde os consultores, isso já há uns 15 anos atrás, sugeriam meter acá uma membrana sobre o relleno. Então, essa superfície é a superfície acabada antes da lousa. Esses são os bordillos instruídos, onde se hormigona a lousa por em cima. E isto queda sempre com gradas, não? Que ao final acaba friccionando, dando uma fricção bastante elevada. Então, nossa ideia é, agora estamos estudando, fazer um acabado de morteiro aqui, uma superfície mais lisa, e meter em cima uma membrana que possibilita diminuir bastante aqui a fricção. Então, simulamos aqui com um ângulo de fricção de 15, 16, que é o que se pode chegar com a membrana, né? Poderia chegar hasta menos em caso de ser uma superfície perfeita, não? Mas nesse caso, seria um fator de segurança, um tangente de φ de 0,3, sim, nas juntas horizontais, chegamos a uma armadura aqui de 0,8, que significa um pouco mais de 30%, 40% do usual de armadura. E com isso, chegamos a filtrações aqui que estão dentro do acetable. Então, estamos caminhando para esta solução, não? Que é uma solução, digamos, factível. Ou seja, essa foto é em Chagla, aqui em Chile, onde estive trabalhando, e simplesmente com uma pessoa que vem atrás aqui, fazendo um acabado de morteiro, é um trabalho que não é muito custoso, e depois, obviamente, há que invertir aqui de meter uma membrana, não? Então, as conclusões, chegamos aqui deste estudo todo, não? Primeiro que as experiências recentes de grandes presas de enrocado, sujeita aqui a sismos severos e com embalse parcialmente vazio, no caso de Zimpimpu, mostram uma performance segura. Por mais que rompeu Zimpimpu, o embalse estava vazio, se pudo intervenir, digamos, e a presa está segura, digamos, não? Pero não há nenhuma evidência dessas presas quando estão com o embalse lleno e com um sismo muito severo. Ou seja, porque isto que estamos estudando, esse fenômeno, só ocorre com o embalse lleno e um sismo severo. Então, nossa análise aqui mostra os desplaçamentos, principalmente na parte superior, não? Que acaba induzindo esse vetor componente, não? Que induz, digamos, os esforços de tração do maciço, não? Então, aí se abrem as grietas e por as grietas se infiltra água. Então, o que recomendamos é necessário, digamos, aqui incrementar a quantidade de armadura, minimizar a fricção, como acabamos de dizer. E em casos de juntas horizontais, eu creio que
devemos estudar aún más, não estamos seguros se essas juntas podem funcionar ou não. Então, isto é um estudo que desenvolvemos. Hasta la fecha não existe nenhum enfoque comum aqui para a lousa. A lousa sempre foi um desenho empírico. Então, isto é um tema que todavia necessita estudar e as novas gerações têm que enfocar bastante nesse tema do desenho, porque não ha passado nenhum sismo alto em um balse lleno, pero a qualquer momento pode passar e pode ser desastroso. Bueno, seria isto. Muitas graças a todos aí. Agora eu abro, se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar, dentro do possível aí respondemos. Já? Muitas graças. Desculpa me portunhol e também se na apresentação houve alguma palavra aí em inglês ou em português. Lorena, José Luis. La secretaria, por favor. Afuera. Bueno, ¿alguna consulta? Ahí viene. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Mi inquietud es sobre los materiales que conforman debajo de la losa. El material de enrocado. ¿Alterado o sin alterar? Mira, vamos volver aqui no início. Os materiais que compõem aqui são materiais de roca sana, ou seja, este material 3B é um material de diâmetro máximo de 70 milímetros, processado de roca sana. É um filtro. O material 3A e o material 3B, que compõe toda essa parte de águas arriba, também se recomenda que seja material de roca sana. Tem limitações de finos, não? É controlado, o material que tem que ser controlado, espessor de capa. Obviamente que nesta zona, águas abaixo e acá, essa zona T, aqui se admite que pode ter material alterado, digamos, roca saprolítica, porque é uma zona que está lejos da influência da lousa. E, digamos, se chama uma zona muerta, porque é uma zona que não tem muita função acá. ¿No? Pero, obviamente, se tem uma quantidade de finos, há que proteger isso na transição. ¿No? Pero, bajo a lousa, sempre é um material controlado e de roca sana. Buenas noches. ¿La tendencia actual es colocar el dren vertical o inclinado? Y la otra pregunta es la membrana que se implementa delante del bordillo. Mayores alcances. Primeiro, com os drenes são, digamos, uma medida recente para presas de grande altura, ¿no? Em zona sísmica, mas também em zona não muito sísmica, porque os drenes têm a função, digamos, de tumbar aqui a freática. É decir, se eu tenho uma fissura aqui, a água não chega cá. Ou seja, se a água chega aqui no dreno, a freática tende a baixar, porque a água na napa freática elevada aqui já me preocupa enquanto a estabilidade. Então, esse dreno vertical, sim,
Porque la rigidez, ese dren son bloques de roca, son piedras, que tienen la misma rigidez que los materiales que están ao lado. Entonces la deformación de ellos son, digamos, similares, ¿no? Dren inclinado se utiliza en presas de tierra porque geralmente el material de dren tiene una rigidez diferente del material de tierra. Entonces, para evitar un arqueamiento, se adota dren inclinado. Nesse caso, vertical. Después, con respecto a la membrana, essa membrana estamos estudiando todavía. Hay un proveedor británico que tiene una membrana llamada Slip Membrane, que es una membrana que puede tener una fricción, digamos, y una superficie de hormigón acabado, puede tener una fricción de 8 a 10 grados. Nesse caso, nós estamos adotando 16, 17, considerando que, claro, que nossa superfície não é uma superfície perfeitamente acabada como hormigón, não? Neste caso, a membrana se estende diretamente sobre o bordillo, que é esse concreto extruído, e aí estamos estudando todavia o método de fijar essa membrana, como distribuir. Isso todavia está em fase de estudos. Buenas noches. Hola. El material principal del cuerpo de la presa es la zona 3B y 3C, que constituido por un enrocado. Sí. Y como tal, es un material muy, muy permeable. Sí. Si es muy permeable, entonces, ¿cuál sería el motivo de tener un dren central vertical? Esa es una primera pregunta. La segunda, la presa que han analizado en Chile, o que han diseñado en Chile, comentaba que está hecho con gravas, no con roca producto probablemente de voladura. Entonces no sería un CFRD, sino un CFGD, ¿no? Un gravel dam. Sí, así se llama. ¿No? Bien, y tercer punto, en uno de los cuadros iniciales sobre las presas de enrocado con cara de concreto en Sudamérica, incluyó la presa Campos Novos en Brasil. Esa presa, mejor dicho, la cara de concreto de esa presa falló en la parte central inferior, ¿no? Si nos podría indicar los motivos de ese fallo. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta con respecto al enrocado, que es permeable, sí, es permeable, pero en la zona 3B, digamos, la zona que está inmediatamente acá, muchas veces se permite que el enrocado tenga hasta 8% de fino. ¿Por qué? Porque en ese caso el fino disminuye los índices de vacíos y aumenta la rigidez. O sea, él completa los vacíos que existen y posibilita una mayor rigidez. Un material con 8% de fino no es tan permeable. Digamos que se llueve, se tira agua, a agua queda un poco empoçada. Principalmente por el efecto de compactación. O sea, la compactación es hecha de manera horizontal. Cuando se hace de manera horizontal, siempre en la parte superior de la capa que se compacta, se rompe los granos y forma ahí una película, ¿no? de arena con un poco de fino, y resulta que el macizo queda anisotrópico, o sea, tiene una permeabilidad no sentido horizontal mucho mayor do que a permeabilidade no sentido vertical. Então, tende que a napa freática queda, digamos, mais alta, não la baja. A segunda pergunta foi, então, claro, nesse caso, um dren no meio, ele possibilita romper essa napa freática, não? A segunda pergunta era com respeito a las gravas. Sí, no caso de Chile,
não seria uma concrete face rock fill dam, mas uma concrete face gravel fill dam. É o mesmo, são granometrias similares de enrocado. A diferença é que as gravas são, digamos, apresentam uma forma mais redondeada. Isto possibilita um material mais rígido, porque sendo redondeada, os granos se rompem menos, e uma granometria muito mais, digamos, distribuída, que possibilita também um índice de vazios mais baixo, uma densidade mais alta. Sim. Depois da terceira pergunta, desculpa. O caso de Campos Novos. Sim, Campos Novos foi uma discussão que até hoje se discute, não? Campos Novos não tinha esse conceito de compactar em capas, por exemplo, o material 3C hoje em dia se limita a 80 centímetros, porque em Campos Novos, naquela época, a tendência era ser 1,5 metro de capa. E aqui no 3B era ser 90 centímetros de capa. Então, era um material muito mais deformável, muito mais deformável. E isso foi evoluindo, como era um projeto empírico. Barry Cook, que na época estava vivo, ele era ousado no sentido de que não, vamos buscar uma economia, podemos subir a capa, não passa nada. Bueno, no caso de Campos Novos, como o vale, é um vale bastante cerrado, não? E ele é um enrocado, digamos, mais deformável. As deformações que ocorreram devido à forma do vale, nesse sentido, no sentido para o centro, induziram esforços de compressão. Ou seja, o mesmo mecanismo que temos nós outros acá, em Campos Novos, foi o efeito contrário. Não? Vamos ver aqui. Aqui. Digamos, como o vale era muito cerrado, o enrocado, o maciço tende a se acomodar e deformar no sentido do centro. Então, induziu esforços no sentido de compressão. E essa foi uma das razões aí que eles estudam, que foi a causa do rompimento aí por compressão, que os níveis de compressão chegaram a mais de 30 MPa, o concreto suporta 25, se rompeu. Esse caso foi uma das... E, inclusive, desde aí, começou a discutir esse efeito da interface entre o enrocado e a lousa. Por isso, a questão da membrana, que já, no caso da presa de Massar, em Equador, que foi construída posteriormente, eles adotaram a membrana, mas não por efeito de tração, mas sim por efeito de compressão. Porque se enrocado se asienta, digamos, se tem uma membrana aí que digamos, tem uma menor fricção entre enrocado, permite que não se desenvolva tantas, digamos, esforços de compressão. Buenas noches. Por favor, ¿puede comentarnos el efecto de la membrana en la permeabilidad del cuerpo de la presa? ¿Hubo una interferencia, una reducción en ese sentido? Nosotros desconsideramos, no caso, el efecto de... Claro que a membrana puede también impermeabilizar, ¿no? Pero si hay una ruptura de la losa es un elemento frágil, ¿no? O sea, puede, digamos así, rasgar, no sé si es la palabra así, puede rasgar la membrana y justo donde se agrieta puede abrir la fisura, ¿no? Pero obviamente que la membrana puede, si por el estado en medio entre los dos elementos hay ese riesgo de donde fisura, también puede ser que la abra, ¿no? Entonces, desconsideramos nesse caso a membrana como elemento impermeabilizante, ¿no? Buenas noches. Respecto a la geomembrana que se pone, debería haber una capa tipo soil liner para evitar el punzonamiento. Quería que nos explique más sobre eso. Y la otra pregunta es... Disculpa. Respecto a la geomembrana que se pone, la parte baja debería tener tipo soil liner, un tipo suelo fino para evitar el punzonamiento. Quería que nos expliques un poco más de eso.
Y la otra pregunta es respecto a la instrumentación. ¿Qué tipo de instrumentación tiene este tipo de presas? Sí, digamos, la membrana necesita sí una fijación, ¿no? Hay una manera, tenemos que encontrar una manera de fijarla. Posiblemente vamos a hacer como, hay presas de membrana, bueno, en el mundo minero, y hay presas de ese tipo solamente con membrana, mas claro, presas más bajas, donde se fija en el propio relleno, o sea, entre un bordillo y otro, entre una capa y otra, o sea, puede considerar una cierta cantidad de membrana, no sé, depende del fabricante, todavía estamos estudiando, se podría fijar entrando con una membrana dentro del relleno y después una otra subsecuente. Entonces, eso todavía estamos en estudio, está en estudio todavía la manera como vamos a fijar eso. Pero la membrana en ese caso solamente tiene la función de minimizar ahí la fricción. La otra pregunta era... la instrumentación, claro, disculpa. La instrumentación no hablé acá, bueno, deveria ter hablado, mas a instrumentação nada mais é do que nesta lousa de hormigão, digamos, aqui, nesse caso de polígono, nós teremos duas seções, uma cá e uma cá. Sobre a lousa se coloca um eletronível, que é um instrumento que rotaciona e depois a integração dessa rotação ele te fornece a deformada da lousa, ou seja, ele no momento que llena o embalse, a leitura dele possibilita interpretar quanto deforma a lousa. Então tu tem perfil depois de quanto deformou. Também há nesta zona próxima ao plinto e nessa zona águas arriba piezômetros para saber quanto de água, digamos, não dá para saber quanto está infiltrando, mas dá para saber quanto temos de carga hidrostática aqui, não? Qual é digamos, a freática. Os principais instrumentos que mais têm uma empresa desse tipo são as cajas suecas, que são medidores de assentamento. São nada mais que um controle de nível de água que se põe com mangueiras que vão até aqui. Então, em vários pontos da presa aqui, se põe esses medidores de assentamento. Se pode verificar e controlar quais são os assentamentos. Também colocamos marcos topográficos em cima da presa para ver a deformação da presa como um todo. E águas abaixo aqui, quando é possível, se põe um medidor de caudal, um vertedero de caudal para medir quanto está saindo de água. Alguns casos, na presa de Chagra cá, hemos também colocado um inclinômetro, porque a célula essa de deslocamento, de desplazamento, mide solamente quanto assenta, mas não mide as deformações horizontais. No caso da presa de Chagra, nós ponemos na parte do eixo central um inclinômetro e também através por debaixo da lousa, na seção mediana, um outro inclinômetro. Então, o inclinômetro possibilita verificar também quanto se deforma no sentido horizontal. Basicamente, são esses os instrumentos que se utilizam. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos. Espero ter aclarado las dudas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la firma Lombardi, al ingeniero Basso por esta excelente presentación que ha despertado bastante expectativa. Y quería hacer en nombre del Comité Peruano entrega de un recuerdo al ingeniero Basso. Muchas gracias. Y ahora están invitados a un pequeño brindis por esta reunión.
Les aviso que hay en el mes de junio la reunión ejecutiva en Canadá, en la ciudad de Ottawa. Canadá es un país muy minero y le han prestado mucha atención a un tema que son las presas de relaves. Hay un seminario que se dictará en forma muy extensa dentro del programa de esta reunión ejecutiva. Muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas noches.